queria que a gente pudesse abrir em Jó 42, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, ok? Hoje é o 7º domingo, nós vamos concluir a campanha dos 7 domingos de restauração. E nós vamos entender no nosso espírito que não é apenas um tema que nós estudamos em diversos personagens da Bíblia, diversos heróis da fé. Não, é muito mais do que isso. É uma unção de restauração. Vocês se lembram, né? Desde o primeiro domingo a gente tem falado. O que é uma restauração? É aquilo que um dia existiu e que deixou de existir e que volta a existir com um valor ainda maior. Amém? Foi assim com Jerusalém, foi assim com Jacó, como no domingo passado nós fomos ministrados. E hoje, concluindo a campanha, nós vamos viver a restauração de Jó. Amém? Nós já fizemos referência a um aspecto da vida dele, mas você vai entender no teu espírito, no plano espiritual, o que está acontecendo. No mundo espiritual, o que está acontecendo e por que o Senhor, Ele dirige, né, em nosso favor o poder dessa palavra. Vamos ler então? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome, eu queria do versículo 1 a 10, cujo nome era Jó. Não é 1 e 1, é 42, eu não falei? Eu sabia que tinha um homem, mas no capítulo 42, esse homem já tinha, né, vivido algumas coisas, que é o que a gente vai ministrar. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você não quer me ajudar a ler junto comigo? Vamos lá? Amém? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, o Bildade, o suíta, e Zofar, o Maamatita, nomezinhos, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Alguns riram, né?
E a minha filha continua rindo, aleluia. Uma vez a gente estava no encontro de casais, como vai ter, né, no ano que vem, lá em Foz do Iguaçu. E aí, de repente, o apóstolo, a gente estava no carro com ele, passou em frente à ponte, né, que se atravessa para o outro lado, para fazer a comprinha nas lojinhas, né? Aí ele virou e disse: tem todas as tribos que a gente conhece, né? Deixa eu lembrar o termo que ele usou falando várias tribos da Bíblia. Daí ele disse, ai meu Deus, fugiu, eu esqueci, mas eu vou lembrar até o final do culto. Você vai ficar curioso, você vai prestar atenção a tudo que eu estou falando, né? Mas aí eu respondi para ele, eu falei: não tem os nazireus, aqueles, né, como Sansão, que não cortavam o cabelo, que não, né, tudo aquilo lá. Então, eu descobri que hoje foi inaugurada a turma dos narizeus. Você não entendeu? Deixa para lá. Narizeus, né? Aqueles que têm a descendência do bispo Budi. Queridos, a palavra que nós acabamos de ler foi um dos momentos mais estratégicos de toda a história, nas dezenas de capítulos que nós temos no livro de Jó, que eu falei, pode sentar, desculpa, que eu falei que nós precisamos de viver não uma relação superficial, né? Como, por exemplo, Jó. Em Jó, eu vi 2 textos hoje, né? O texto de Jó, capítulo 5, onde o Senhor demonstra esse cuidado, e Jó, já no capítulo 42, quando o filme está chegando ao final, o desfecho do filme, né? Isso que nós lemos agora, esses 10 versículos, revelam isso. E exatamente por quê? Porque Jó, na realidade, ele sabia, né, que era muito complicado ele definir o que tinha acontecido e por que ele estava vivendo aquela situação toda que ele viveu. Quando Jó, ele vivia o que nós falamos na hora da oferta, ele vivia uma relação de reverência, de temor a Deus. Jó via a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a sua vida, mas inexplicavelmente, ele não sabia por que ele estava vivendo aquela situação. Alguém já viveu momentos ou situações, ou está vivendo hoje, ou viveu a vida inteira, situações onde você diz: cara, a princípio eu estou, né, fazendo tudo certinho, por que eu estou enfrentando essa situação? Por que está acontecendo assim? Quem já viveu ou está vivendo? Levanta a mão. Não fecha a equação para você. A equação, ela não se define. E o que Jó tinha vivido até então, se tiver desejo, entra no grupo de leitura, né, bíblica aqui da igreja, o pastor Adai te dá acesso, leia a palavra, mergulhe, seja profundo na palavra. Mas Jó, com essa vida normal, depois que o diabo vai lá, mas é Deus que fala: você tem observado o meu servo Jó? Amém? Aí Jó, ele se viu vulnerável até o limite que Deus permitiu. E não é tudo na nossa vida que você pode dizer: nossa, essa luta é porque o diabo se levantou. Cara, é um senta-levanta do diabo que está amarrado em nome de Jesus, né? Ele tem que ter uma roupa que não vai amarrotar, né? Um tecido que não vai amarrotar, porque tudo a gente reputa, né, como sendo algo do inimigo. Você acha que o inimigo ele tem esse acesso a você dessa maneira? Não. Repete comigo: Deus me fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva,
daquele que me chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você pode se apropriar dessa palavra e falar: essa palavra é minha, essa palavra é para mim. Então o diabo não tem acesso para querer fazer, nem vai fazer eu viver de maneira neurótica. Queridos, tem líderes espirituais que fazem questão de gerar essa vulnerabilidade. Para quê? Para que, como xerife da tua vida, eles possam, de maneira invasiva, dizer quando você está, quando você não está, mostrar para você, fazer você dependente desses líderes. E eu e você não somos dependentes, nós somos sim dependentes dessa graça do Senhor, do poder que Ele estabeleceu sobre a igreja, da autoridade que Ele deu para a igreja. E o Senhor está falando para você: o mesmo Deus que ofereceu garantias, Ele deu o seu Filho Jesus, para que eu e você, debaixo da graça, você saiba que essa palavra é viva e verdadeira em você. Então você não precisa viver com a neurose de que o inimigo se levantou, o inimigo está retalhando, o inimigo, não. Se é o inimigo, você vai abrir tua boca e você vai repreender em nome de Jesus, e é o quanto basta, porque o nome de Jesus prevalece sobre todas as coisas. E se eu tenho consciência disso, eu vou entender que eu preciso viver o que Jó viveu. Mesmo não fechando a equação, Jó, ele tinha riqueza, ele tinha fazenda, ele tinha animais, ele tinha 10 filhos, ele tinha, uma mulher que fez parte da prova que Deus deu. Se a mulher era desse jeito, eu fico imaginando a sogra, como é que era. Misericórdia, me perdoe todos que já são, deixa para lá, vai. Se tentar explicar fica pior, Mas ele perdeu os 10 filhos, vinham e traziam notícia para ele, que os animais todos tinham morrido, que a plantação dele tinha tudo queimado, que os filhos tinham morrido, tudo ao mesmo tempo. Como se não bastasse, Jó fica leproso. É mole ou quer mais? Não tem justificativa, não fechava a conta. Por que eu estou vivendo isso? Você já viu pessoas falarem para você, ou comentarem com você: tem hora que eu até me desanimo, que eu acho que eu não vou mais para a igreja, porque eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo tudo que Ele pede, estou devolvendo para Ele o meu dízimo, e eu estou vivendo essa situação. Cara, como o diabo adora ouvir esse comentário, porque é nele que ele se habilita. Mas fala: Senhor, a minha boca nunca mais vai se abrir para murmurar, mas a minha boca vai se abrir para declarar que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para cumprir essa obra até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. E em tudo isso que ele viveu, quiseram reputar para ele, vou te dizer, ele estava bem cercado de pessoas, Jó, porque a mulher, só falava asneira, e eu vou te contar a maior delas, que ela falou. Mas os amigos de Jó, para que ter inimigo se os amigos já se comportam desse jeito? Eles chegavam para Jó, está na palavra também, e eles falavam: Jó, conta para a gente, nós somos teus amigos, o que você fez contra Deus? O que você fez que você feriu a Deus? Os amigos se relacionavam com Deus carrasco, Jó se relacionava
com Deus que é fiel e que tem o tempo e a hora, o dia e o lugar, e para que a luta cesse. E eu declaro como servo de Deus sobre a tua vida a mesma coisa. O Senhor já escolheu o dia, a hora, o como, todas as coisas, para que a luta que parecia ser interminável na tua vida, ela vai cessar. Repete comigo com autoridade: vai cessar, pela promessa do meu Deus, vai cessar. Qual a primeira limpeza que o Senhor está fazendo então nas nossas vidas? Está nos livrando da contaminação daqueles que abrem a boca ferindo a Deus e que querem muitas vezes o nosso aval de que Deus não está nos honrando, que Deus não está reconhecendo aquilo que eu faço, ou eu já fiz, ou eu me coloco na presença de Deus. Esses pensamentos têm origem, o pai da mentira, Satanás e todos os seus demônios, que o tempo todo vão tentar minar para desgastar a tua fé, para desgastar a tua relação com Deus. Jó, ele viveu essa integridade, ele não abria mão de forma nenhuma desse posicionamento. Você se lembra que eu comentei agora com vocês que se Deus não fizesse mais nada na minha vida, na minha boca só teria motivo de gratidão por tudo que eu já vivi. Essa aliança com Deus, fala a pessoa que está do teu lado, fala, é essa aliança com Deus, é dela que o Senhor está falando aos nossos corações, é dela que nós precisamos, em nome de Jesus, amém? É muito chocante, Tiago, quando fala que, capítulo 1, de que o homem que ele está variando como uma onda, como vive em altos e baixos, tem ânimo dobre, ora está bem confiando em Deus. Aliás, pessoas que só se relacionam com Deus quando está tudo bem. Entrou algum desafio, alguma crise, parece que Deus não está comigo, então quer saber, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pegar os atalhos que no domingo passado o Senhor ministrou no nosso coração. O Senhor está fazendo uma faxina na minha vida, na tua vida, e o Senhor está dizendo, se você guardar, se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Recebe no teu espírito em nome de Jesus. Não tenha memória curta para aquilo que o Senhor ministra, compartilha, para aquilo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, mas guarde com memória, foi Deus que falou e Ele é fiel para cumprir, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, Senhor, eu estou nessa vibe em nome de Jesus, tem dia, tempo, hora, lugar, e o como Deus vai fazer para que a promessa de maneira completa aconteça na nossa vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu quero que você guarde no teu coração o que havia como composto, né? Você pega um remédio, ele tem mistura de enfim, elementos e a química, né, que o remédio proporciona. Eu vejo às vezes até na televisão, né, aqueles que podem ser anunciados na televisão, contra a gripe, tem 15 componentes, e você toma e não espirra mais, não faz. Se tem remédio no plano humano que o homem entende assim, eu estou dizendo que Deus está trabalhando no nosso coração e está trazendo de volta para você um olhar que não será mais ludibriado pelo inimigo, mas um olhar constante de esperança. Mas esses componentes de Jó era a mistura de fé em Deus, porque a palavra diz em Romanos 10, a fé vem do ouvir
e ouvir a palavra de Deus. É o que o Senhor acabou de nos falar. É importante eu estar na igreja e ouvir a palavra? Sim, claro. Mas o ouvir, o Espírito Santo de Deus, quando ministra em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando eu não ouço, não é só quando eu não estou na casa do Senhor, mas quando eu não guardo no meu coração. É a Bíblia que afirma: a tua palavra escondi para não pecar contra ti. Repete comigo: a tua palavra escondi para não pecar contra ti. Então, não tenha memória curta. Põe a mão na tua cabeça, fala: Senhor, aleluia, que o teu Santo Espírito possa testificar no meu coração, para que, Senhor, eu não tenha pouca memória ou nenhuma memória, porque o Senhor é Deus, e se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Eu me aproprio, porque a fé é um dom, aleluia, e se esse dom vem ao eu ouvir a palavra do meu Deus, eu vou guardar aquilo que eu estou ouvindo, não vou dispersar, não vou deixar que seja roubado, em nome de Jesus, amém, aleluia. Ele não era arrogante. Quantas pessoas você conheceu e você falou: quem te viu e quem te vê, hein? E não é nem porque a pessoa estava mal e a pessoa se deu bem, aí você falou: quem te viu, quem te vê. Não, mas é aqueles que não sabem ganhar, como o Bispo Abud sempre fala, que é pior do que não saber perder, e de repente se tornam donas de si mesmo, autossuficientes, se tornam arrogantes, até muitas vezes, não é? Quando Jó, ele foi abençoado por Deus dessa maneira, ele não era uma pessoa arrogante, ele tinha, né, essa forma, ele era íntegro, como nós comentamos. Agora, o que nós vemos? Nós vemos que essa integridade dele revelava a sua fidelidade. Diz também na palavra que Deus observa os fiéis da terra. Ele presta atenção aos fiéis da terra. E ele demonstrou isso. Se lembra que logo no início nós falamos, quem, como Jó, está vivendo ou viveu situações onde você não consegue, cara, por que isso está acontecendo? A empresa estava super andando normal, mas de repente parece que surgiram todas as paredes, obstáculos, e eu não consigo explicar. Isso chega a angustiar, porque você diz: eu fiz alguma coisa ou eu não fiz alguma coisa, e esse sentimento, na realidade, ele vem exatamente do diabo, que é o acusador. O diabo não acusou Jó para Deus dessa maneira. Imagina o que ele faz, tripudiando nos nossos ouvidos. Deus falou hoje ao nosso coração. Muitas pessoas entraram aqui com situações mal resolvidas, porque não conseguem se perdoar. Sabe que Deus é Deus e que Deus até te perdoou, mas pelo fato de você não se perdoar, seja qual for a situação, você aceita essa prisão que Satanás impõe como acusador. E isso, de outra forma, diz no mundo espiritual que Deus não te perdoou, porque é com esse dom da fé que eu me aproprio daquela que é a verdade de Deus para a minha vida. Agora, essa fidelidade, o Senhor colocou no meu espírito hoje à tarde. O Senhor falou, você conhece as pessoas lá fora, elas usam Jó com um slogan. Você se lembra desse slogan? A paciência de Jó. Assim, assim, assim é não. Você já ouviu isso em algum lugar? É interessante, porque o Senhor hoje revela para a gente que maior do que a paciência de Jó,
que foi o tempo que durou essa crise, esse roubo, né, esse assalto na vida dele, mais importante, né, do que aquilo que, como paciência, né, ele demonstrou, foi exatamente o conteúdo que havia, porque a postura que ele teve, mais importante que a sua paciência, foi a sua fidelidade. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala: eu e você não vamos viver altos e baixos na nossa relação com Deus, não vamos viver altos e baixos no nosso ânimo, na nossa motivação, nós não vamos viver altos e baixos, períodos down, períodos, e muitas vezes a gente acha que é anormal. Não, eu vou conhecer esse segredo, aleluia, que Paulo conhecia muito bem. É o seguinte: aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. Jó, a tua família inteira, teus filhos morreram, a sua fazenda não existe mais, os teus animais morreram todos. O que no mundo lá fora poderia usar como expressão? Jó, tu está precisando aí, né, fazer... Não, dar uma atenção especial, né? Ver onde você vai, que lugar você vai, para saber como você vai, porque tu tá azarado, lindão, tu deve estar com o filme queimado com Deus, que foi o que os amigos falaram. Você viu como é que Deus tratou os amigos no capítulo 42, quando nós lemos de 1 a 10, Deus falou: não é só você não, Zezinho, é os teus amigos também, que feriram, que tocaram em Jó, que julgaram e acusaram. Querido, não se ponha nessa posição com ninguém. Não julgueis para que não sejais julgados. Tira isso da tua vida. Coloca na mão do Senhor todas as situações. Tira do teu coração qualquer sentimento que você passou X nas costas das pessoas. Tira do teu coração resistências muitas vezes que você tem com pessoas, assim, aquela pessoa é incorrigível. Não. Onde não tem mais, a maneira da gente trabalhar é quando a gente se entrega, a gente abre mão da fé, abre mão da nossa relação com Deus, dessa intimidade. A gente vive altos e baixos e a gente é roubado. Hoje é dia de viver restauração. Mais do que o tempo que ele esperou, foi como ele esperou. E a maneira dele esperar passava por tudo isso que nós estamos falando. Chegou à posição extremada, porque eu acabei de comentar que não reputa, né, ao inimigo muitas coisas que na realidade são precipitações tuas, são coisas que nós fazemos e que toca na santidade do nosso Deus, como o próprio julgamento, julgando outras pessoas. E não se preocupa com aquele que julgar você. Você não precisa se justificar, você não precisa se defender, você não precisa. Quem pratica a justiça é o nosso Deus para a tua vida. E Deus chega ao extremo de dizer: lindão, vai lá, né? Leva esses animais para serem consagrados em favor de vocês, não é a favor de Jó, não, é para que tudo aquilo que seria o desdobramento e que destruiria vocês, né? Leva lá, e eu vou aceitar a oração de Jó por vocês. Quando tudo está no plano espiritual, uma coisa vai desdobrando na outra, e Deus vai curando, vai tratando, vai fazendo, porque no finalzinho a palavra nos revela que por causa desse cenário, porque Jó viu eles trazerem, depois de terem acusado, antes
Jó, conta aí o que você fez de errado. E a gente vai querendo dar uma de espiritual, ou de espirituais, mas na realidade estavam na carne, muito na carne. Não deixa qualquer pessoa chegar e falar abobrinha, não aceita o conselho do ímpio, como o Salmo 1, a palavra fala. E o conselho do ímpio não é só aquele que nem conhece a Deus e quer tentar dar conselho para você. É um conselho que foge dos princípios da palavra. E o Senhor está te posicionando hoje, e o Senhor está te dizendo hoje, em Tiago, no capítulo 1, no verso 12, está escrito, aleluia, que nós somos provados para ser aprovados, que Deus não tenta a ninguém, Deus não tenta a ninguém, Ele não pode ser tentado e Ele não tenta a ninguém, mas a prova Ele permite, e Ele permitiu a prova para Jó, e Jó recebeu o dobro de tudo que ele tinha, o dobro de filhos, foi devolvido a ele a condição dos filhos. Eu digo o dobro porque ele teve de novo outros 10 filhos, ou seja, Deus não tem limite da forma que Ele pode abrir, da forma com que Ele pode fazer, e o Espírito Santo quer constranger o nosso coração hoje, porque muitos endureceram o coração, muitos cauterizaram o coração, se tornaram insensíveis, ouvem uma promessa de Deus, ouvem uma palavra de Deus, mas parece que tem um paredão, bate, e não entra, não penetra, a tua palavra escondi para não pecar contra ti. Recebe no teu espírito, em nome de Jesus, recebe essa verdade, e num alto grau de maturidade. Deus não permite que sejamos provados além da nossa força. A atitude tinha que ser de Jó, mas você acha que quando Deus falou para o inimigo das nossas almas, dizendo, pode tocar em Jó, só não toca na saúde, só não toca na vida dele. Você acha que Deus já não tinha colocado e visto na vida de Jó essa capacidade de resistência, essa capacidade de ser feliz em toda e qualquer situação? Queridos, muitos inimigos que retinham coisas que Deus já escolheu, já liberou, já deu para a tua vida, estão sendo denunciados hoje, em nome de Jesus. Aleluia, uma nova dinâmica, um novo patamar, novos degraus, aleluia, Deus está colocando como acesso para a tua vida. Se apropria, querido, em nome de Jesus. Não acha apenas essa palavra curiosa, ou essa palavra interessante, não, se apropria dessa palavra, gruda nela e fala, Senhor, eu quero ser transformado pela palavra que o Senhor tem derramado nessa noite na nossa vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Vamos ser provados e aprovados. Um dia o bispo Tide, no meio de uma reunião, filho do apóstolo, ele disse, na verdade, para todos nós, ele estava falando, na verdade, quando a gente chegar no céu, nós não vamos ser julgados, se nós vamos ficar no céu ou não. Guarda isso no teu coração, tá? O céu já está garantido para todos que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, não se preocupa com isso. Mas nós vamos ser julgados. Vamos ser julgados pelo talento que Ele colocou nas nossas mãos, se nós multiplicamos ou não. Vamos ser julgados. E o resultado final é o galardão que Ele tem para nós. Bispo, se eu chegar no céu já está muito bom, não preciso nem de galardão. Querido, galardão é para sempre. Quem quer receber esse galardão do nosso Deus? Interessante que agora todo mundo quer, né? Aleluia. Mas se aproprie então de uma vida com esse tipo de relacionamento com o nosso Deus. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Aí o bispo Tide falou,
Na verdade, Pai, falando com o apóstolo e com os bispos que estavam naquele dia, naquela reunião, ele disse: nós vamos chegar no céu e no dia do julgamento tem determinadas coisas que até o diabo, porque ele já está condenado, né? Então ele vai falar: isso aqui não tem interferência minha, não fui eu que induzi a esse erro, a esse posicionamento, isso foi por conta deles mesmo. Vocês entenderam? Sim? Porque todo mundo ficou quieto, em silêncio. Então tem 3 coisas para a gente enxergar e administrar. Primeiro, é aquilo que o inimigo traz como tentação mesmo. A segunda, aquilo que na carne a gente vai e faz, vai e julga, vai. E a terceira, aquilo que Deus permitiu como prova para que nós fôssemos aprovados e tivéssemos em uma nova dimensão. Amém, queridos? Quem quer viver essa limpeza completa da tua vida hoje, vendo a restauração, aleluia, as coisas que mal resolvidas, que você não sabe nem como você chegou a essa situação e nem sabe como vai sair dela, você quer hoje entregar essas situações para Deus, aleluia, e falar: eu quero viver esse teu tempo em nome de Jesus. Quem deseja sinceramente, levante suas mãos, aleluia. Você pode, assim, com muita verdade e paz no teu coração, sair do teu lugar, se aproximar do altar. Nós vamos dar a bênção, amém? Mas antes nós vamos orar e consagrar esse momento, aleluia. Lelê, eu te conhecia, amém? Só de ouvir falar, foi o que Jó falou, mas hoje eu te conheço, de contigo andar, em nome de Jesus, aleluia. Chega de retardar essa plenitude da tua vida jogada nos braços do Senhor, aleluia. Chega da gente dar murro em ponta de faca, chega da gente ficar tentando malhar em ferro frio, chega, em nome de Jesus. Se aproxima mais, vem mais para frente, só para todos poderem sair do corredor. Nós temos uma unanimidade, todos nós que estamos aqui, e o primeiro a chegar é o Bispo Abud. Eu louvo a Deus por todas as provas que o Senhor me permitiu viver e me permite viver. Nós somos uma geração, Jesus pode voltar esse ano, Jesus pode voltar daqui 500 anos, Ele vai voltar quando Deus Pai quiser. Mas aquilo que o Senhor tem tratado na nossa vida nesses 7 domingos, estão trazendo um registro para o nosso coração, que até o Senhor voltar, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, saberão e conhecerão, como hoje nós falamos de Jó. Eles vão falar de vocês. Oh, Halarashuri canta. Deus ama tanto a vida de vocês. O Senhor está arrancando todo o cansaço. O Senhor está arrancando tudo aquilo que tentou dizer não há mais esperança. E muitas vezes não é nem apenas em questões de uma necessidade. Quando a minha mãe entrou pela primeira vez na igreja, ela é surda de nascença. E o pastor estava pregando e o pastor falou: hoje o Senhor quer saber o que você quer que Ele faça. E Ele é Deus, Ele vai fazer porque Ele tem poder para isso.
E a minha avó se precipitou quando ele olhou para minha mãe e falou: o que você quer? Olhando para minha mãe. E a minha avó se precipitou falando na frente, porque a dificuldade dela era um pouco para poder falar. E a minha avó se precipitou e disse: ela é surda de nascença, colocando como... E ela sempre contou como testemunha. Eliane César deve ter ouvido algum dia dela. Ela falou: não era isso que eu queria. Eu não queria ser curada nos meus ouvidos. Eu queria ser curada de uma angústia. Eu queria ser curada de uma ausência de paz. E nós, filhos de Deus, precisamos saber: o mundo lá fora tem um monte de gente que vive essa situação, e tantas vezes a gente fica olhando só para o nosso ventre, só para a minha necessidade, para a minha solução. Deus está falando: eu vou restaurar, eu vou ver a tua vida, tudo sendo restaurado. Você vai receber em dobro, em nome de Jesus. Você pode sentir no teu espírito aquilo que o Senhor está falando para a tua vida hoje. Aleluia. Deus, aleluia, te dá duas grandes armas, dois grandes instrumentos. O primeiro deles é a obediência ao propósito de Deus para a tua vida. Aquele sofrimento tinha um propósito. Não deixe que a perda seja considerada como perda no teu íntimo. Transforma a perda numa semente dessa fidelidade que você está entregando ao Senhor. Aleluia. O Senhor te diz, Salmo 46:10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia. Não murmure, como nós falamos. Viva essa integridade espiritual. Como Paulo falou: aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. Entenda porque que está escrito na palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em Hebreus 5, aonde, se referindo ao Senhor Jesus, está escrito: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nunca mais nós vamos andar na contramão. Nunca mais. O Senhor está curando a tua vida em nome de Jesus. O Senhor está nos garantindo, naquilo que Ele nos revela hoje, nós vamos viver restauração daquilo que tinha sido subtraído. Aleluia. Você sabe o que a mulher de Jó chegou a falar para ele? Você está vendo como você está? Você viu tudo o que aconteceu? Quer saber? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Por isso que eu falei que não precisava nem de sogra. Cara, imagina alguém que está sofrendo tudo que ele sofreu, e não porque ele errou, ouvir um negócio desse da sua própria mulher. Só que Jó teve a lealdade, a fidelidade, teve a obediência, e ele responde para a mulher: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não tem novo nem velho, não tem rico nem pobre, não tem... Nós somos o sopro de vida que Deus deu. Ele está dizendo para você: foram 2 momentos que
O sopro está registrado na palavra. O sopro de vida que fez você abrir os olhos, chorar e começar a ver o crescimento que você ia ter. Mas a Bíblia relata um outro sopro. No dia de Pentecoste, aleluia, eles ouviram um som como de um vento impetuoso. O Senhor está soprando agora, e o Senhor está te dizendo: você é muito amado, você é muito amada. Levante suas mãos na presença de Deus, aleluia. Restauração de tudo que foi, aleluia, arrancado, subtraído de você, aleluia, restituição, como em Zacarias, aleluia. Oh meu Deus, o Senhor muda a tua sorte. Você vai ficar, aleluia, como aqueles que sonham, do Salmo 126. Você recebe a restauração da ressurreição, aleluia, até aquilo que tinha morrido, até aquilo que tinha acabado, aquilo que já tinha sido sepultado. Foi assim com Lázaro, ele abriu a sepultura, e o Senhor está abrindo, se necessário, a sepultura. Recebe no teu espírito, aleluia. E o Senhor está te dando redobrada honra, redobrada honra. Foi isso que ele teve, foi isso que ele teve, aleluia. Você achou? Um dia eu vivi um tempo que ele foi os melhores tempos. Substitua esse discurso, esse pensamento, esse sentimento. Com a certeza que o melhor de Deus está por vir, aleluia. O melhor vai começar agora. Quebrando teu coração, deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Baixa a tua guarda, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, não existe mais nada valioso, nada que possa importar mais do que essa doce presença que trabalha o nosso coração, que testifica em nós que o Senhor é Deus, e o amor que o Senhor sente pela tua igreja, por cada um dos teus filhos, meu Deus. E hoje o Senhor promove essa grande limpeza, meu Deus. Hoje o Senhor tira as dúvidas, o Senhor tira a inquietação, o Senhor tira as indagações, o Senhor tira, meu Deus, porque o Senhor tem o controle, Pai, de cada um de nós, de cada um dos teus servos. Não chegou luta maior do que o Senhor já nos deu: consistência, força, munição, arma para poder enfrentar. Nós não seremos mais desestabilizados, não seremos mais enganados, mas nós seremos, Senhor, aqueles que, como Jó, vão viver essa fé, Senhor, a fé do ouvir, a fé, aleluia, que marca em nossos corações, e nós não cedemos à mentira do inimigo, não tornamos consequente a mentira do inferno, mas tornamos consequente, em concordância no mundo espiritual, aquilo que o Senhor nos deu na condição de filho. Pai, abençoa, traz essa restituição, restauração, Pai, daquilo que tinha sido subtraído, restituição, Pai, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, a ressurreição e a redobrada honra. Eu te abençoo, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção àqueles que precisarem sair, fique à vontade, mas aqueles que quiserem ou puderem ficar mais 5 minutos, nós vamos permanecer em adoração ao nosso Deus. Mas antes eu queria perguntar:
Quem está nos visitando hoje, levante sua mão pela primeira vez. Amém. Sejam muito bem-vindos. Quem deseja tomar a decisão mais importante da sua vida, mesmo que não seja a primeira vez que você está vindo, mas entregar sua vida para Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador, levante suas mãos e fala: Senhor, eu quero definitivamente entregar minha vida nas tuas mãos. Todos que têm certeza da salvação, declare, em nome de Jesus, é chegado o tempo de eu viver o propósito maior. Ele está inaugurado hoje, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Como servo, ministro do Senhor, eu te abençoo. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.